Oi, tudo bem? Você tem um amigo brasileiro ou uma amiga brasileira, um namorado, uma namorada, é casado ou é casada com brasileiros? Então essa aula é para você surpreender eles com uma deliciosa farofa. Bora lá que hoje a aula é de culinária. Bom, você deve estar se perguntando, como assim vou fazer farofa, né? Farofa? Farofa é um prato típico brasileiro, serve como um acompanhamento, normalmente de carnes, normalmente com o feijão também, mas se você não tem o feijão, só a carne já é o suficiente. Ou se você não come carne, vai ser uma comida bem saudável também. O que acontece para nós, quando nós estamos especialmente fora do Brasil, dá muita saudade, né, de comer a nossa comida. Como vocês, é claro, quando estão viajando. Então, essa é uma ideia justamente de matar a saudade. Se você é casado, ou tem namorada, ou amigos, né, brasileiros, e quer oferecer então um prato brasileiro, essa é uma boa ideia, mesmo que você não tenha farinha, porque eu vou dar uma dica aqui como que dá para fazer com coisas que vocês têm aí no país de vocês. Podem ficar tranquilos que vocês vão poder fazer também. E mesmo que você não tenha amigos brasileiros, né, ou se você já mora no Brasil e não tem problema, né, não quer surpreender ninguém, não conhece ninguém, não tem problema, você vai aprender este prato que é muito simples, muito fácil de fazer e você vai degustar, vai aproveitar isso. E bora para a aula que também tem muito vocabulário, muitos verbos para aprender, ok? Vamos lá! Bora! Então, vamos ver os ingredientes. Eu peguei aqui salsinha, que é este daqui que você tem no seu país, eu tenho certeza, salsinha. Eu peguei cenoura ralada, já ralei a cenoura, azeitonas verdes eu tô usando, já piquei também, já tirei os caroços, cebola picada, tomate, bacon. Se você é vegetariano ou se você não come carne de porco, não precisa do bacon, mas para quem come, ele é um ingrediente bem importante porque ele dá um sabor bem característico da farofa. E também linguiça, que a linguiça é também opcional se você também não come carne ou não come carne de porco, não tem problema nenhum, ela é opcional. O que é legal de colocar é o que? Ovos, né? Eu cozinhei o ovo para preparar essa nossa, mas ele pode ser em forma de omelete, e aí você pica e ele coloca, ou também na hora que a gente tá fazendo, já frita ele e joga a farinha em cima, que também dá super certo, fica muito bom. E tem mais aqui um segredinho, que depois na hora eu vou mostrar para vocês qual é o segredo que eu gosto de usar na minha farofa e o pessoal adora assim, né, e surpreende, porque mesmo aqui no Brasil não é tão comum eles utilizarem isso, mas eu vou mostrar depois para vocês, tá bom? Tá bom. Então, começando, não sei se tá bom para vocês enxergarem, mas ó, eu vou colocar azeite no fundo, então, da panela. Vai, aliás, bastante. Você pode usar azeite, pode usar manteiga. A manteiga também pode ser acrescentada depois, quanto você quiser. Quanto mais você colocar, mais úmida a farofa fica. Porque tem pessoas que falam, a farofa é muito seco, mas depende de quanto azeite você vai colocar e de quanta manteiga você vai colocar. Eu, como vou fazer para mim, né, e quero uma coisa mais light, então não vou colocar a manteiga, por exemplo, mas quando é para visitas, eu coloco bastante também, fica bem molhadinho, o pessoal adora, porque tudo que vai manteiga fica gostoso, né? Primeiro, eu vou colocar o bacon para dourar. Então o bacon você também vai colocar a gosto, né? Uma porção, enfim, de modo que dê um gosto, um sabor interessante no prato. Mas é de acordo com o seu gosto. Se você gosta bastante, você pode colocar bastante. Se você não gosta muito ou não quer exagerar, enfim, coloca pouco. Eu coloco menos, eu não sou de exagerar no bacon. A linguiça
você corta em cubinhos e coloca. Mas você vai usar pouco, não é muita coisa, né? Você vai usar metade de uma linguiça, não sei qual é o tamanho da que você tem aí, mas é pouco que você vai usar. Na mesma proporção que você usar o bacon, você vai usar a linguiça. Como eu vou fazer só um pouquinho, que é para demonstrar para vocês, eu não vou utilizar, porque eu tô achando que vou abrir sem necessidade, tá bom? Depois que o bacon então tiver douradinho, vamos colocar a cebola. Também a gosto, eu gosto bastante de cebola, acho que dá um sabor bem especial. Então vou colocar bastante, mas você coloca ao seu gosto também, tá? Não, tô me sentindo aqui como aquelas, como fala, culinarista, né? Que dá aula, já deixei tudo picado, nossa, quem vê pensa, né? Só pra aula de vocês, porque normalmente não é assim não. Normalmente não é assim, mas bora lá. Então refoga a cebola até ela dar aquela murchadinha, né? Não precisa ficar muito murcha, só para ela diminuir um pouco o tamanho, porque o interessante é sentir o gosto dela na farofa. Quer ver? Eu vou mostrar para vocês, ó. Tá vendo? Vixe, tô vendo. Aqui, gente, o cheiro tá bom pra caramba. Aí vamos com o tomate. Eu não vou colocar alho. Na farofa, normalmente eu não vejo também, nunca vi ninguém colocar alho. Acho que não é comum. O tomate é legal, então, porque ele também dá umidade para a farofa, né? Então, você vai utilizar. Eu não falei a quantidade, né? Porque vai depender, então, de quanto você quer fazer para quantas pessoas. E as pessoas normalmente não pegam muito, pegam um pouquinho, né? Só para realmente acompanhar, misturar com a carne ou com o feijão. Mas você pode pensar assim, uma xícara de farinha, você vai utilizar um tomate, uma cebola pequena, uma cenoura ralada, 2 ovos cozidos e salsa a gosto, né? A salsa a gosto, azeitona também a gosto. Então é essa a proporção. Ela não pode ficar seca, você tem que deixar ela úmida, então vai bastante azeite mesmo. E então a gente vai entrar com a nossa farinha. Qual é a nossa farinha se a gente não tem farinha de mandioca, né, no país aí? Vocês vão pegar aveia. Aveia, aquela mesmo que vocês usam, olha, para salpicar na banana, para colocar nas frutas. Aveia, aquela que a gente dá para as crianças. Ela não tem o mesmo gosto da farinha de mandioca, mas ela lembra. E aí ela lembra, né, a textura, enfim, porque eu peguei a fininha, né, a bem fininha. Então, é a mesma coisa que a gente fala, né? Quem não tem cão, caça com gato. Quem não tem cão, caça com gato. Se a gente tá morando fora e não tem exatamente os ingredientes que a gente quer, a gente vai usar o que tem, certo? E no caso, a aveia, ela faz essa substituição perfeitamente. Essa receita é boa também porque ela é muito rápida de se fazer. Você vê, já tá, ó, praticamente pronto. Ela é muito tranquila assim. Então dá para você fazer quando quiser, e com as coisas que você tem em casa, porque na verdade tudo que eu tô colocando aqui você pode dispensar, porque o brasileiro mesmo, ele come até a farinha só, né? Sem nada, por exemplo, né? Vou fazer uma feijoada, não preciso fazer necessariamente a farofa, só de pegar a farinha e já colocar e acompanhar no prato já está ótimo para nós também, né? Então, tudo que tem aqui você pode substituir ou dispensar, né? Por exemplo, não quero pôr cenoura, não coloca, né? Eu não vou colocar ovos, não coloca. Não quero colocar tomate, tudo bem. Então, é tudo a gosto. Só tem que tomar cuidado, se você vai colocar outros ingredientes diferentes, pode ser que altere o sabor, né? Alguma coisa que a gente aqui não esteja acostumado. Eu vou colocar um pouquinho de pimenta do reino, porque eu gosto particularmente dessa pimenta moída na hora. Que agora vai tudo, você vê, no final. A azeitona também.
já picada, né? Então é igual receita de culinária, né? Tudo bonitinho. A cenoura, olha, nossa, bastante. Vocês veem que a farinha não é tanta porque vai tanto ingrediente que acaba crescendo muito a receita, né? Vou colocar então os ovos e a salsa picadinha, já tá tudo picadinho, nossa. Tá faltando o quê? O sal, né? Tá faltando o sal. Vocês vão colocar a gosto também, não precisa muito, até porque se você já colocou a linguiça tem sal, o bacon tem um gosto forte, a azeitona é salgada, então assim, é pouca coisa. Eu tô pegando esse sal aqui que eu costumo usar, que é o sal do Himalaia, que chama sal rosa, e eu tenho usado bastante ele aqui em casa. Gente do céu, que vontade de comer já. Tô com fome! O cheiro tá um espetáculo, não quero falar não, mas tá muito bom. E aí, qual é o tchararão, o pulo do gato que a gente fala, né? O segredinho. Eu gosto de colocar banana. E se você mora nesses países como a Colômbia, né? Países aqui da América Latina, vocês têm a banana da terra, que aqui também temos, né? Mas não é tão comum, tão fácil às vezes de encontrar. Então eu coloco a banana essa normal mesmo e também não vai colocar muito. Se vocês vão colocar a banana aí de vocês, não coloca muito, porque senão vai ficar muito gosto de banana, né? Então faz ela picadinha, coloca ela assim, ó, toda em cubinhos, bem picada, e deixa também ela dar uma dourada. Eu já até desliguei o fogo, porque às vezes tem que cuidar para não queimar, né? Enquanto a gente está refogando os ingredientes, refogar, né? Aquele ato de cozinhar, mas é o cozinhar sem água, digamos, né? Quando a gente só está fritando um pouquinho no óleo e dando aquela dourada no alimento, então a gente chama de refogar. Nossa senhora, me deu uma fome. Vocês sabem, né? Eu sou fogo pra comer, eu adoro comida e, nossa, eu como o dia inteiro se deixar. Então eu sou suspeita, como a gente fala, né? E ó, eu tô fazendo agora o final já com o fogo desligado mesmo, pra não ficar tão queimada a farofa, né? Tem que cuidar. Abaixa o fogo e deixa ela desligada, enfim, justamente para não acontecer, né, de queimar a sua farofa, tá bom? Porque a farinha ela vai mudar um pouquinho só de cor, mas é pouca coisa. Bom, gente, tá pronto, acredita que já tá pronto? Vou mostrar para vocês. Olha isso. Olha isso, que coisa maravilhosa. Tá dando para ver? Vou colocar no pratinho, né? Tem que fazer igual programa de culinária mesmo. Ó, tá vendo? Então ela fica super rica, né? Saudável. Tem pessoas que falam, ai, farofa ou não sei o que. Gente, tem um monte de ingredientes, né? Saudáveis, então fica assim super gostoso. Imagine isso aqui então, com feijão, o caldinho do feijão, ou com a carne do lado. Olha, maravilhoso, tá bom? Um bom apetite para você. Espero que vocês façam sucesso com a sua receita e até o próximo vídeo. Beijo e até lá. Tchau, tchau.